Muita gente me procurou no Instagram, mandando mensagens, tirando dúvidas sobre esse trabalho que a gente fez aqui, né? Onde a gente retornou essa figueira dentro de um prédio e estabilizou ela no local. Querendo saber que técnica, os equipamentos que a gente utilizou, então nesse vídeo aqui vou trazer para vocês um pouquinho mais detalhado desse sistema que a gente usou para estar ancorando a árvore. Nada mais é do que o sistema de suporte suplementar. Sistemas de suporte suplementar são aqueles que são utilizados para a gente reforçar e trabalhar a questão estrutural da árvore, seja uma união frágil que ela tem entre ela mesmo, ou até mesmo uma deficiência de ancoragem. Tá? Ali, nesses sistemas, a gente pode destacar o estaiamento, que é o que a gente fez ali naquela árvore, que é quando a gente ancora a árvore a uma estrutura externa, né? Como por exemplo a outra árvore, ou uma estrutura metálica, de alvenaria, enfim, que foi feita, foi calculada, né, a modo de suportar esses esforços, como no caso ali a gente utilizou a própria estrutura do prédio, ou seja, o estaiamento é quando a gente pega uma árvore e fixa ela a uma outra estrutura, né, a fim do quê? A fim de reforçar a ancoragem, o sistema de raiz dela aí, para evitar o pivotamento, né, que é justamente o que aconteceu naquele caso. Um outro tipo de sistema de suporte suplementar que a gente utiliza é o cabeamento, que é quando a gente liga partes da árvore entre ela mesmo, né? No caso utilizado aí para reforçar estruturas como forquilhas frágeis, ramos codominantes ou ramos muito angulados. Tá? Quando a gente não tem um ponto de ancoragem, no caso de ramos angulados, que permitam, né, a gente instalar os cabos da maneira que tem que ser, a gente opta por um outro sistema aí de trabalho, que é o sistema de escoras, que é onde a gente utiliza uma estrutura para apoiar o peso gravitacional, né, do galho, a fim de reduzir o esforço de quebra ali no galho. Então, são basicamente esses três sistemas que a gente utiliza aí para suporte suplementar, ou seja, para ajudar a árvore, né, que já está ali de pé, a se fixar um pouco melhor. No caso ali do estaiamento, o que a gente utilizou ali? Algumas peças metálicas, tá? Que estão todas aqui nessa mesa aqui, que eu vou falar um pouquinho delas para vocês e um pouco dos materiais. Primeiramente, a gente utilizou uma ancoragem na própria estrutura do prédio. Lembrando, estrutura do prédio, estruturas urbanas, esse vídeo é um oferecimento da Arbolink, o melhor sistema digital para gestão de árvores urbanas. Vou deixar para você o link deles aqui na descrição desse vídeo. Para ancorar no prédio, a gente utilizou, né, uma haste metálica, um olhar de fixação e um chubador químico. Vamos entender um pouquinho mais a função de cada um deles. Tá? Primeiramente, né, o olhar de ancoragem. Vocês veem aqui que a gente tem dois tipos. Tá? A gente tem um olhar comum, que é utilizado para içamento de carga, que ele é feito de aço, né, e tem um banho aí galvanizado nele para evitar ferrugem. E temos os olhares estruturais, que já são destinados para ancoragens de mais longo prazo de duração, como no caso esse daqui da Tax, que é de aço inox, próprio para a linha de vida. No prédio, a gente utilizou esse tipo de material, não foi o olhar da Task, foi o olhar do Bonnier, como eu falo ali no vídeo, que também é um olhar de aço inox. Tá? Por quê? Dificilmente a gente vai mudar esse ponto de ancoragem no prédio. O prédio não cresce. Já a árvore, ela tem o crescimento tanto em altura quanto em diâmetro, o que vai fazer com que a gente tenha que mudar os pontos de ancoragem. Então na árvore a gente já utilizou os olhares do tipo comum, que é mais barato, né? Por estar numa área interna não vai sofrer tanto desgaste e vai ser mais fácil da gente estar substituindo, que ele tem um valor consideravelmente menor do que as peças em inox. Tá? Tanto para cabeamento quanto para ancoragem, quando é em árvores, que são estruturas vivas, que vão continuar o seu crescimento em altura e diâmetro, eu opto por estar utilizando as peças galvanizadas aí, que são mais acessíveis e fáceis de trocar. Mesmo porque, de tempos em tempos, dependendo da espécie da árvore, a gente vai ser obrigado a trocar esse olhar, porque um olhar de 8 milímetros não vai suportar a mesma carga que um olhar de 20. Se a árvore cresceu, a carga aumentou, o olhar vai aumentar também. Tá? Quando você utiliza peças de aço galvanizado,
você deve utilizar o conjunto completo em aço galvanizado. Da mesma forma, se você opta por inox, o conjunto completo tem que ser inox. Quando eu digo conjunto completo é o quê? O olhal, a haste ou a barra roscada que você vai estar utilizando, e se você for utilizar na árvore, as arruelas de fixação e as porcas, para evitar o que a gente chama de oxidação galvânica, quando a gente tem diferença de potencial elétrico entre os materiais e isso acaba deteriorando eles. Tá? Então, usou aço inox, tudo inox, usou galvanizado, tudo galvanizado. Tá? Para ancorar no prédio, a gente tinha várias opções. Né? O que foi eleito ali, a gente utilizou o chumbador químico, né, de duplo componente da Âncora, uma fabricante aqui de Vinhedo, produto de excelente qualidade. Tá? Onde a gente utiliza um bico misturador, que conforme o produto vai sendo dispersado ali, né, a gente tem uma espiral aqui dentro que vai fazendo a mistura, e a gente preenche esse furo lá, e então coloca a nossa barra roscada lá dentro. Tá? Essa aqui foi uma barra que a gente fez o teste, extraiu antes do tempo de cura do material. Vocês viram ali no vídeo que a gente foi 2 dias antes para respeitar o tempo de cura necessário, né, para máxima resistência. Aqui não, a gente colocou a haste, tirou com 10 minutinhos depois. Né? Vocês percebam que aqui tem uma peculiaridade. Ó. O final da barra aqui ela é cortada em ângulo, para a hora que você introduz ali girando, né, ela possa homogeneizar melhor o material. Tá? Então essa daqui a gente fez de teste, retirou ali, você pode ver, ó, tá até colado aqui, não consegui soltar o olhar da barra. Tá? É um adesivo que dá uma resistência muito grande. Tá? Em ensaios que a gente fez aí, chegou a resistir aí mais de 4.500 quilos, porque após isso rompeu ou a barra roscada ou a parede. Então, com certeza, para aquela árvore que não chegava a seus 400 quilos, a gente está bem seguro. Uma outra forma que a gente utiliza também são os parafusos autoblocantes. Tá? Esse daqui é um parafuso de 10 milímetros que a gente coloca e ele já pode ser utilizado na hora, você não precisa esperar o tempo de cura. Mas como a gente tinha essa opção, lembrando que sempre o tratamento da árvore são várias etapas, então, além da ancoragem, vocês viram ali no vídeo que a gente fez tratamento de solo, endoterapia, é legal a gente esperar, então optamos por estar utilizando essa parte do chumbador. Tá? Paralelo a isso, o que a gente utilizou? Os cabos de aço. Tá? Ali no caso a gente utilizou o cabo de aço de 1/4, que é essa medida aqui, porque a gente segue qual referência? A gente segue uma parte da ANSI A300, que é a parte 3, que trata exatamente de sistemas de suporte suplementar. Lá tem uma tabelinha em relação ao diâmetro do galho, que já estipula uma carga que tem que ser suportado e o diâmetro do cabo de aço que você vai utilizar. Né? Geralmente polegado, a gente consegue converter para cá. Né? Lembrando que alguns equipamentos aqui no Brasil seguem as normas europeias e lá nos Estados Unidos eles seguem as normas americanas, então é legal você estar fazendo uma conversão para ver, né, se está de acordo ou não do material. Isso é um tema que eu abordava bastante na disciplina que eu ministrava lá na pós-graduação do Pegal do Rio de Janeiro, onde a gente fazia todas essas conversões aí. Tá? O cabo de aço tem que, para ele funcionar como um elemento estrutural, ele tem que ser instalado tensionado, ele não pode ficar frouxo, ele tem que ficar igual uma corda de violão. Tá? Para ele funcionar como um elemento de dissipação de energia e você evitar as cargas dinâmicas, né, que a árvore balance e fique dando esses trancos aqui, que é a carga de choque. Isso gera um esforço muito grande nos nossos pontos de ancoragem, né, que pode levar à falha. Então, para deixar bem tensionado, a gente utilizou essa ferramenta aqui, que é um guincho de tração manual, né, a gente conhece como T4, onde a gente deu uma tração na árvore, né? Ali no caso a gente usou, além dele, sistemas de polia, de vantagem mecânica ali com polias e cordas, e também o guincho da Hilux, que consegue puxar muito mais carga que esse daqui, porque a gente precisava voltar a árvore no lugar ali com certo controle. A vantagem do T4 é que você tem um bom controle ali também, só que é manual, né? Você fazer isso pendurado cansa, então a gente, quando consegue jogar para o solo, é mais simples de estar fazendo isso, tá? E então o que a gente faz? A gente puxa um pouco além do ponto, coloca o cabo e solta o peso dela no cabo, para ele ficar igual uma cordinha de violão ali, tá? O que mais que a gente utiliza ali, né? Que é de extrema importância, as sapatilhas de cabo de aço. Aqui eu tenho 2 sapatilhas, tá? Para cabo de aço de 1/4, tá? Mas as duas são por mesma medida? São.
A diferença, uma é uma sapatilha leve, a outra é uma sapatilha pesada, tá? Ela tem a parede muito mais grossa, ela é muito mais dura, essa daqui já é uma manilha mais maleável, ó. Eu consigo abrir ela com a mão, essa daqui eu não consigo. Por quê? Essa daqui é para aguentar mais desaforo, para aguentar mais pancada, tá? Essa daqui já é uma manilha mais levinha. Por que que é importante eu estar utilizando essa sapatilha aqui, tá? Para ela manter essa curvatura aqui no cabo de aço, tá? Essa curvatura aqui, ela tem uma razão matemática, que ela tem que ser no mínimo aí 4 vezes o diâmetro do cabo, para que assim você não tenha pontos de pressão que possam romper no cabo, e sim distribuir a força igualmente. Então é de extrema importância, além de ela funcionar como um eixo de articulação, permitindo que a árvore trabalhe, né, em algumas direções aí, sem ter o atrito do cabo com o seu terminal, tá? Esse aqui vai estar, tava um na parede, a outra na extremidade na árvore. E também, né, para fazer a fixação do cabo, a gente utilizou ali os clipes, tá? Lembrando que a gente tem uma NBR aqui no Brasil de clipes para cabo de aço, que dependendo do diâmetro do cabo de aço e do tipo do clipe, diz a quantidade que você vai usar e a instalação. Um macetinho bem legal, tá? É que essa base quadrada aqui, ó, ela sempre tem que ficar o canto vivo do cabo, ou seja, para essa direção que o cabo vai fazer o contato com a outra extremidade, ou seja, com a árvore ou com a parede. Essa perninha menor aqui, ó, é onde fica essa basezinha redonda aqui, tá? Porque ela não tem tanto atrito. Então, na nossa norma brasileira, diz que a gente tem que instalar dessa forma. Percebam que todas as bases quadradinhas aqui, ó, estão na mesma direção, que é na direção do cabo maior e não do cabo menor. Isso vai te dar uma performance melhor na fixação desse cabo. A gente tem aí alguns tipos de clips, tá? Lembrando que eles variam de acordo com a espessura do cabo e de acordo com o tipo, tá? Aqui a gente tem dois tipos, o clipe do tipo leve, que é esse mais comunzinho aqui, de 1/4 para cabos de 1/4 de polegada, e esse daqui, ó, é um clipe para cabo de 1/4 de polegada também, só que esse é um clipe pesado. Similar à sapatilha, os clipes pesados, eles têm uma fixação maior, ó. Eles têm algumas estriazinhas aqui dentro que fazem a fixação do cabo e a base de contato dele é muito maior, né? Os parafusos, as porcas que fazem a fixação dele aqui também são bem mais espessas, né? O que garante aí que você pode dar um torque maior e esse cabo não vai correr. Tanto é que se você for utilizar um clipe pesado ou um clipe leve, muda a quantidade que você vai pôr por cabo, tá? Então, uma dica que eu dou, se você for utilizar o clipe leve, sempre utiliza uma medida maior. Por exemplo, se o seu cabo de aço é um cabo de 1/4, utilize clipes ali de 5/16, fica mais fácil para você passar as duas pernas sem sofrer tanto ali em cima, né, na hora que você for instalar isso. Tá? Um outro macetinho legal para você que vai fazer cabeamento aí nas suas árvores também, leve sempre uma ponta montada. Tá? É muito chato, muito mais difícil, muito mais complicado e trabalhoso você parafusar isso aqui em cima da árvore. Então, já leva uma ponta montada, coloca um lado montado e deixa só para finalizar e cortar a outra extremidade do cabo de aço lá em cima. Tá? Já sofri muito fazendo isso nas árvores e com o dia a dia a gente vai pegando esses macetes. Outra dica importante, leve sempre clipes a mais. No primeiro serviço que eu fui fazer de cabo de aço, eu tive que descer da árvore umas 3, 4 vezes para pegar a porquinha que caía. Cara, pensa num trampo. Sozinho, desce, pega, coloca, cai porquinha. Então, é muito baratinho para você levar isso contado. Compre a mais. Tá? Na fixação na parede, então, a gente já viu. E na fixação da árvore é feito da mesma forma. Tá? Uma porca-olhal, fêmea no caso, né, que é onde a gente rosqueia a barra roscada, tá? E na parte isso daqui vai ser feito um furo de fora a fora na árvore, um furo atravessando. E onde vai ficar a força de fixação dela? Nessa arruela aqui que vai ficar do outro lado, tá? Então de um lado você vai ter a porca-olhal e o cabo passando. Do outro lado aqui, ó, você vai ter uma porca comum. Lembre, leve a mais. Isso daqui é baratinho, custa centavos e vai evitar esforço desnecessário de subir e descer na árvore. A não ser que você queira dar uma enrolada e você leva uma só, tá?
Das arruelas você tem de dois tipos, você tem a arruela de aba larga ou de funileiro, que a gente conhece aqui no Brasil, e a arruela comum. Ambos da mesmo tamanho, do mesmo diâmetro, para o mesmo tamanho da barra roscada, só que uma tem a aba larga, outra tem a aba fina, tá? No começo eu utilizava muito arruelas de aba larga, né? Porque uma vez que o esforço vem dessa pressão contra o cabo, aqui a gente teria uma área de fixação maior, tá? Isso é uma vantagem, só que ao mesmo tempo é uma desvantagem porque a árvore demora muito mais para compartimentalizar, para fazer o tecido e envolver isso, do que quando você usa uma arruela pequena. Quando você vai colocar a arruela em contato com a madeira, você tem que retirar a casca da árvore, que é a parte que está o floema, que é a parte viva, cortar até o câmbio, né, que é a divisa da casca ali com a madeira, para simplificar, porque o câmbio é onde faz esse crescimento secundário que vai envolver. E uma vez que a árvore cresce por cima, a casca dela cresce por cima disso, você nunca mais vai tirar da árvore. Isso aqui vai ficar chumbado, vai ficar colado ali para dentro e coitado de quem for cortar a árvore. Então, com o tempo eu passei a utilizar arruelas de aba comum, tá? A não ser que seja uma árvore que esteja muito deteriorada, aí sim, né? Por segurança eu acabo optando por uma arruela de aba larga. Tanto para cabeamento quanto nas órteses, né? Órtese é quando você coloca uma barra transfixando, né? Principalmente ali na base de uma forquilha, de uma união frágil, e faz a fixação ali com as arruelas, tá? Uma vez colocado isso, colocado o cabo, lembrando sempre tensionado, você vai esquecer disso? Não, como eu disse, pelo menos uma vez por ano você vai ter que fazer uma inspeção a nível do solo, olhar, procurar pontos de ferrugem, como nesse caso aqui, ó, a gente acabou trocando esse cabo que já tinha alguns pontos de oxidação, tanto no olhar quanto no clips, tá? Clips sempre vai dar esses pontos de oxidação. A hora que você coloca a chave ali para apertar esse parafusinho aqui, né, você já tem um desgaste ali, um atrito, tá? E a cada 5 anos a gente recomenda que suba na árvore e faça uma inspeção ali de acordo, olhando bem de perto os cabos, tá? Se você identificou alguma coisa do solo que está diferente, sempre sobe ali e dá uma olhada, não se prenda a datas não, tá? Lembrando que isso só são recomendações, mas o feeling vai estar ali sempre com o arborista ali. Certo, pessoal? Então tá aqui um pouquinho do que foi utilizado dessa técnica de cabeamento. Se você tem interesse por esse tema, que são sistemas de suporte suplementar, deixa aqui seu comentário. Se você quer saber sobre escora, sobre cabeamento, sobre outro tipo que eu não apresentei aqui, deixa aqui nos comentários que a gente vai produzir esse conteúdo para você. Se você curtiu esse vídeo, já deixa seu like, que ajuda muito o YouTube a mandar nosso vídeo para mais pessoas. E manda para aquele seu amigo que pensa que ser arborista é só cortar árvore, só passar motosserra. A arboricultura é muito mais do que isso, é sobre cuidar de árvores, sobre cuidar de pessoas, sobre prosperar salvando árvores. E é isso aí, bora instalar cabo, bora preservar o verde. Te vejo no próximo vídeo.